Sabe quando você quer assistir um filme e você procura alguma coisa que seja rápida, que não seja muito pretensiosa, mais um filme para você gastar um tempinho mesmo assistindo? Eu fiz isso esses dias e eu fui surpreendido, talvez com um filme que para mim é um dos melhores que eu assisti esse ano. E ele está disponível na Prime Video. E eu já vou falar um pouquinho desse filme com vocês. É um filme chamado Meu Amigo Pinguim. Ele conta a história de um pescador que perdeu seu filho há algum tempo e está vivendo seu luto, afastado dos amigos, afastado dos outros pescadores. E um dia ele está na praia e ele encontra um pinguim todo sujo de óleo, quase morto, e ele leva para casa, ele dá um banho no pinguim, ele começa a cuidar daquele pinguim. Sua esposa chega em casa, acha estranho aquele pinguim dentro de casa, briga com ele, você não pode ficar trazendo esses bichos para cá. E eles começam a ficar amigos. O pinguim que estava machucado, todo sujo, e esse pescador que estava vivendo seu luto. Só que acontece que o pinguim se recupera, fica bom de novo, e o pescador resolve mandar o pinguim embora para o seu lugar. Não pode ficar com um animal silvestre em casa. Ele leva o pinguim de volta até a praia, deixa no mar e volta para casa. Para surpresa dele, no outro dia, o pinguim está de volta na sua casa. E eles começam a ficar amigos. E todo aquele luto que aquele pescador enfrentava pela perca do seu filho, ele começa a projetar isso meio no pinguim, fazer uma amizade, se tornar amigo, acaba voltando a ficar alegre, encontrar motivos para sua vida. E o pinguim vivendo junto com ele. Até que um dia o pinguim volta embora. Volta embora e eles descobrem que esse pinguim era lá da Patagônia. Na Patagônia, ele acabou saindo, se perdendo do grupo e chegando até essa praia onde estava o pescador. Quando o pinguim volta embora, aquele homem fica triste, fica sentido, eles estavam fazendo uma amizade bonita, estavam construindo uma relação bonita, mas a surpresa maior acontece 4 meses depois. Aquele pinguim volta para a casa do pescador. E ele fica na casa do pescador. E ele vai fazendo isso todo ano. Ele vai para o pescador, ele fica alguns meses no pescador e volta para sua casa com os outros pinguins. Passa um tempo com os pinguins e volta para a casa do pescador. O que eu achei mais surpreendente nessa história é porque é uma história real, aconteceu de verdade. E o mais surpreendente ainda é que aconteceu aqui no Brasil, em Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Foi um pinguim lá da Argentina que acabou se perdendo do seu grupo e acabou parando aqui no Brasil. Durante 8 anos seguidos, esse pinguim foi até a casa do pescador e acabou voltando, fazendo essa viagem, visitando seu amigo todos os dias. Essa história se tornou muito famosa, porque não é comum. Um pinguim é um animal selvagem. Imagina um pinguim conviver dentro da casa, aqui, num país tropical, no Rio de Janeiro, junto com um pescador, com uma família pobre ali. E ele consegue viver e vir todo dia e viaja 8.000 quilômetros da Patagônia até o Rio de Janeiro para encontrar o seu amigo. Essa é a história do filme Meu Amigo Pinguim. Essa é a história real do pescador João, do Rio de Janeiro, e do pinguim chamado Dindim. Esse foi o nome que ele foi batizado pelo pescador e pelo pessoal daquela vila de pescadores. E me surpreendeu muito esse filme, porque eu fui assim, eu queria perder um tempo do dia, assistir alguma coisa aleatória, alguma coisa meio sem sentido. Peguei o primeiro filme que eu vi e descobri um filme totalmente emocionante, com aquele ar brasileiro, assim, de um pescador brasileiro, tomando seu cafezinho, naquela casa simples de uma cidadezinha de interior do Brasil, e vale muito a pena conhecer. Desde os primeiros momentos, quando a gente vê o luto daquele pai, começa o filme com a criança feliz porque ia fazer 7 anos, depois passa aquele momento de dor, depois passa ele se isolando do grupo dos pescadores, depois ele encontrando aquele pinguim, ele voltando a ter ânimo da vida, a importância da amizade entre aquele pinguim e aquele ser humano. Depois o pessoal da Patagônia, na Argentina, preocupado, o que estão fazendo com esse pinguim, por que ele fica lá, como que pode deixar o pinguim ficar lá, descobrindo quem era aquele pinguim. E o mais surpreendente, descobrindo que o pinguim ia porque ele queria estar junto com aquele ser humano. E fez isso ao longo de vários anos, voltando todo ano 8.000 quilômetros para estar junto com aquele pescador. Então é uma história que me surpreendeu muito, me emocionou muito. Uma história muito bonita, de amizade verdadeira, de alguém que salvou a vida de alguém, e esse alguém pode ser qualquer um. O pinguim que salvou a vida daquele pai em luto e aquele homem que salvou a vida de um pinguim que estava quase morrendo. Como é bonito a gente ver pessoas que se ajudam, seres que se ajudam, uma amizade que transforma a vida. É isso que eu vi nesse filme do Meu Amigo Pinguim e é por isso que eu trago essa recomendação para vocês. Está lá no Prime Video, gratuito para ser assistido por quem quiser. Uma história que não foi feita no Brasil, mas que conta a história de um brasileiro, um pescador brasileiro, com aquele arzinho de Brasil, aquele jeitinho gostoso nosso brasileiro de acolher, de amar, de partilhar a vida. É isso que a gente vê nessa história do Meu Amigo Pinguim, na família do João e da Creuza, que eram os pescadores que encontraram esse pinguim em sua casa. Vale muito a pena conferir e fica aqui a minha recomendação do dia para vocês. Meu Amigo Pinguim de 2024, disponível ali na Prime Video.